Muito boa noite, bem-vindos à noite informativa, noite de terça-feira. Como habitualmente, a terça-feira também olhamos para alguns temas de interesse nacional e hoje, com o privilégio de ter aqui em estúdio Ismael Moussa, para olhar, portanto, primeiro para o relatório do CIP sobre a corrupção, este relatório que foi apresentado ontem, até porque existem cada vez mais evidências que demonstram demonstram a forma como a corrupção danifica o tecido social de uma sociedade e tem efeitos, se quisermos, tóxicos, portanto, sobre a economia. Ismael Moussa, boa noite. Bem-vindo mais uma vez para estes comentários, estas análises, e vamos começar por analisar, portanto, este relatório do CIP sobre a corrupção. O que é que achou deste relatório? Bom, de uma maneira geral, boa noite antes de mais, de uma maneira geral, este relatório, diferentemente de outros que têm aparecido, é muito mais exaustivo e abre-nos, digamos, balizas para várias, ou janelas para várias pesquisas do futuro e vários trabalhos de melhoramento da legislação. Portanto, abre aqui uma série de janelas, né? De reformas do Estado, de reforma legislativa e alguns aspectos que eu consegui reter, por exemplo, o aspecto referente à questão da contenção das despesas públicas, que tem uma ligação direta com a reforma do Estado, ou seja, com a reforma política deste país, implicará necessariamente a reformulação do número de ministérios, implicará naturalmente a reformulação do número das instituições públicas, das empresas públicas, a reformulação em termos do número, por exemplo, de administradores, a nível das empresas públicas, determinadas despesas, por exemplo, se justifica-se, por exemplo, um certo número nas delegações governamentais, qual é o número mínimo, qual é o número ideal. Portanto, há uma série de coisas que se remetem, mas não é algo para ser, digamos, decidido de ânimo leve. Não devem ser vistas como medidas paliativas, é isto que ele chama a atenção. Portanto, implica um trabalho de campo profundo, no sentido de que reformas é que de facto nós queremos e o que é que pretendemos aferir com isto. No final, o que é que isto vai se traduzir em termos de dinheiro, o que é que vai se traduzir em termos de poupanças, não é? Porque falar que vamos adotar medidas de contenção e sem dizer o que é que isto vai traduzir sem número é complicado. E, portanto, eu acho que este estudo do CIP não aponta ainda estas balizas, mas abre as janelas para um trabalho profundo que terá que ser feito por todo o Governo. Por outro lado, tem, por exemplo, o aspecto referente às comissões de inquérito. Não é? Ela defende que as comissões de inquérito não deveriam ser por votação no Parlamento. Eu acho isto extremamente interessante. Agora, pela experiência que eu tenho na altura no Parlamento, isto também remete a outra questão. É preciso que, se o Parlamento concordar com esta ideia e fazer uma emenda pontual ao regimento, é preciso que fique claro que estas comissões de inquérito não sejam comparadas a uma comissão ad hoc, por causa dos custos, porque uma comissão ad hoc tem custos, as pessoas ganham por isso. Então, seria complicado termos, por exemplo, 10 comissões de inquérito e as pessoas ganharem por isso. Portanto, o que eu acho é que, havendo uma emenda pontual do regimento, estas comissões deveriam ser integradas nas comissões existentes, para não implicar novos custos. Não é? Portanto, há uma série de... A questão, por exemplo, do Procurador-Geral da República, eu acho que também devia-se, uma vez por todas, já... A questão da definição de balizas, se quisermos assim chamar, portanto, sobre o exato. discurso do Procurador-Geral da República. Procurador-Geral, exato. Porque eu recordo-me de um informe há anos do Procurador Madeira, em que ele vinha um ano e trazia um relatório analítico, e nós dizíamos que não queríamos o analítico, e no ano seguinte ele trazia um relatório bastante descritivo, e nós dizíamos não queremos descritivo. Então, chegou-me a um ano em que ele disse, olha, desculpem, com todo respeito, eu acho que o Parlamento deve definir as balizas. O que é que o Parlamento quer? Eu acho que, nesta perspectiva, o que o Parlamento devia fazer é aproveitar-se da relação que tem com os órgãos de comunicação social. Por exemplo, a STV tem aquele programa de opinião pública, ao escutar as pessoas, o que é que as pessoas gostariam de ver no informe do Procurador-Geral. Consultar, por exemplo, a Ordem dos Advogados, o Magistério Público, entre outros conselhos, e tentar aferir e definir balizas, para que o Procurador, quando fosse à Assembleia, tivesse balizas e soubesse exatamente o que é que os deputados esperam ouvir do Procurador. É claro que os problemas vão continuar a existir, mas, pelo menos, eu acho que em termos de expectativas, as expectativas poderão, em parte, serem sanadas. Exato. Porque assim como está, não é correto. Portanto, eu acho que este relatório abre uma série de janelas, como eu dizia, não é? Há, por exemplo, a questão um outro aspecto, que era a questão, por exemplo, dos concursos públicos, há a questão, por exemplo, da interpretação, por exemplo, da lei da probidade pública. Eu acho extremamente importante que haja uma interpretação. Portanto, é um relatório, diga-se, exaustivo e muito cuidadoso que o CIP fez. Exato. De qualquer das formas, gostava de ouvir o seu comentário também e a sua análise em relação àquilo que foi, enfim, revelado pelo CIP, em relação ao preço que Moçambique tem de pagar, vai pagar ou paga pela corrupção generalizada. 500 milhões de... É muito. É muito dinheiro. É muito. E isto foi com base naquilo que o CIP conseguiu aferir. Imaginemos o quanto é que não se aferiu. Então, eu acho que é preciso, em algum momento,
termos um trabalho profundo sobre esta questão, porque esta questão tem implicações no número de escolas que podemos construir, no número de hospitais, no número de salas de aulas, etc, etc. E, quer dizer, mesmo na melhoria das condições de trabalho dos funcionários públicos, mas eu acho que tem que ser um trabalho bastante profundo e depois também nós temos que começar a encontrar alguns parâmetros comparativos da corrupção e, se calhar, verificarmos o que é que de facto é corrupção e o que é que não é corrupção, principalmente na questão da pequena e grande corrupção. Há uma série de aspectos, por exemplo, que nas perspectivas europeias é corrupção, na perspectiva americana talvez não seja, e no nosso contexto nós também teremos que verificar. Para quê? Para não ficarmos a penalizar os crimes muito leves de corrupção. Eu acho que nós devíamos basear-nos mais na grande corrupção. É esta que prejudica em grande medida. E, por outro lado, há toda uma questão educativa que também temos que fazer ao analisar a questão da corrupção. Por exemplo, é frequente falarmos que o polícia de trânsito pede refresco, mas também nós damos o refresco. Então há todo um trabalho que tem que ser feito. Mas pegando nesta questão do CIP, eu acho que ela pegou mais na grande corrupção, a questão dos procurements, a questão dos concursos públicos. Eu acho que aí é que devia-se dar uma atenção especial e definir-se com melhor clareza, porque se nós repararmos nos últimos dias ou pegarmos o jornal, vemos alguns editais que são, não digo suspeitos, mas, quer dizer, levanta algumas especulações se de facto a transparência naqueles concursos. E acho que é isto que devia preocupar a todos nós, não só a Procuradoria e as autoridades, mas a todos nós como cidadãos, porque em última instância é parte dos nossos impostos que estão a ser desviados. Este estudo, este relatório levanta também uma questão sobre a importância de cerrar, diga-se, o combate à corrupção num clima, diga-se, de fragilidade fiscal, como é o nosso clima. Como cerrar? Exato. É difícil porquê? Porque eu uma vez citei aqui num programa, quer dizer, poucos são os moçambicanos que pagam impostos. Não é? Particularmente quem paga impostos são os funcionários públicos, são os jornalistas, por exemplo, da STV, são as pessoas ligadas a algumas empresas de consultoria, ao setor privado no geral, mas feito o somatório, quantos porcentos é que isso representa da população moçambicana? 6%. Eu lembro-me que há 5 anos atrás o ministro Chanco falava-me em 6%. Hoje, se calhar, são 10%. É muito pouco. E quantos é que não pagam? É a grande maioria. Como fazer com que a grande maioria passe a pagar, mesmo que pague um valor simbólico? Como fazer com que o mercado informal passe a pagar alguma coisa? Este é outro exercício que nós temos que fazer por um lado. Mas também, por outro lado, temos que tentar entender porque é que muita gente não paga imposto. Porque é que muita gente não quer pagar imposto. É que nas outras partes do mundo eu tenho todo o interesse em pedir uma fatura. Porque eu sei que aquela fatura ou aquele recibo pode servir para mim também. Mas aqui o que é que acontece? O Estado tem que gastar muito dinheiro com fiscais, porque o cidadão não é fiscal também do Estado. Porquê que ele não é fiscal do Estado? Se eu não posso abater determinadas despesas no meu RPS no final do ano, que interesse é que eu tenho em pedir um recibo? Mas se aquele recibo tiver um valor para mim e eu poder abater nos meus impostos no final do ano, eu próprio seria mais um fiscal do Estado. Então eu acho que há toda uma estratégia de reforma que nós temos que fazer na reforma fiscal deste país. Porque a nossa lei do RPS, por exemplo, é uma cópia perfeita da lei portuguesa. A única coisa que difere é que uma vem República Portuguesa e a outra vem República de Moçambique. Mas lá dentro é toda igual. Mas há um aspecto, a outra diferença, é que na lei portuguesa há abatimentos. Na lei moçambicana não há abatimentos. Então isto também não encoraja que as pessoas paguem impostos e, por outro lado, também pode estar a encorajar a fuga ao fisco. Porque certamente que eu não vou querer pagar impostos quando eu sei que não tenho benefícios diretos. Então há todo um trabalho que é preciso ser feito na reforma fiscal deste país. A partir deste estudo divulgado pelo CIP, é possível nós olharmos e encontrarmos as principais preocupações sobre a corrupção em Moçambique? Eu acho, de uma maneira geral, sim. Agora, como eu dizia, não é neste trabalho que nós vamos poder aferir tudo, mas eu acho que este trabalho é um bom ponto de partida. Agora, cabe à academia, cabe às faculdades no geral, cabe, por exemplo, o próprio governo, não é? O próprio Parlamento, entre outros atores, as ordens profissionais. É uma coisa interessante neste país, é que há algumas ordens que quase que não existem. Por exemplo, neste momento que temos o problema da dívida pública, eu não ouvi ainda nenhum comentário, por exemplo, da Ordem dos Economistas. É como se não existisse no país. E isto é grave. Então, eu acho que temos que começar a puxar a orelha, porque, no fundo, se nós formos a verificar, estas ordens, em parte, recebem alguns fundos do Estado. São parte das nossas contribuições. Portanto, eu acho que essas ordens têm uma... E é nesses momentos que elas deviam aparecer. Tomar alguma posição? Exato. Então, este estudo do CIP devia ser aproveitada pela Ordem dos Engenheiros, pela Ordem dos Advogados, pela Ordem dos Economistas, entre outras ordens profissionais, pela CTA, pela Associação dos Empresários, pela Academia, pela imprensa. Todos deviam aproveitar-se disto e cada um, ao seu âmbito, ao seu nível, dar o seu contributo. E aí sim poderíamos ter, digamos, uma amostra mais abrangente. Sente independência na elaboração deste estudo, deste relatório? Desculpe, não entendi. Sente que este sente independência? Eu creio que sim. Cada vez mais o CIP acaba nos convencendo e praticamente começa a trazer exemplos que demonstram que o CIP não está muito preso
a uma nem a outra tendência. Traz aqui exemplos, por exemplo, que envolvem mesmo questões, por exemplo, não só do partido no poder, a governar, por exemplo, no poder central, mas também traz exemplos, por exemplo, de uma autarquia, que é liderada pela oposição, mostrando também as fraquezas à luz da lei da probidade pública. Então isto mostra o esforço que o CIP está a fazer de uma certa imparcialidade. Isto é positivo. Portanto, eu não gostaria que um estudo só apresentasse críticas a quem governa numa autarquia, não apresentasse no geral. E este estudo dá-nos esta perspectiva. Portanto, eu acho que há aqui um salto qualitativo do CIP que dá um certo valor a este estudo. Eu gostava agora que nós olhássemos para esta retomada do diálogo político, se pudermos assim, portanto, considerar a retomada do diálogo político nas 2 últimas semanas. As delegações mistas, portanto, do Governo e também, portanto, da RENAMO estiveram reunidas para encontrar algum consenso preparatório, portanto, do encontro entre o Presidente da República e o líder da RENAMO. E nesta segunda ronda realizada ontem, segunda-feira, já houve, portanto, diga-se, uma espécie de fumaça branca, pelo menos a agenda está traçada, agora espera-se pela concordância das lideranças. Estava esperançoso que este acelerar de acontecimentos fosse a esta dimensão, a esta velocidade, olhando para aquilo que foi, portanto, que habituou-nos os encontros no Centro de Conferência de Guichissano na primeira, portanto, leva de diálogo político. Bom, infelizmente, custa-me dizer o que vou dizer, mas tenho que dizer, é que muitas das vezes a ingerência externa, às vezes, nos é útil. E neste caso, acho que é um caso aparente disso. Durante Roma foi exatamente a mesma coisa. Quer dizer, houve uma série de pressões internacionais que levaram a que Moçambique tivesse que chegar à mesa de negociações e tivesse que fazer concessões e que ambas as partes pudessem chegar a um acordo. Eu acho que neste momento, com o braço de ferro que se instalou na questão do Governo e dos doadores, se lermos as 2 páginas das recomendações que os doadores remetem ao Governo, este é um dos aspectos cimeiros daquilo que pode ser uma das portas de saída para o braço de ferro. Portanto, de uma ou de outra forma, não há outra saída. O Governo vai ter exatamente que encontrar formas de chegar a um acordo, porque precisamos de resolver um problema. Esperemos que saibamos tirar dividendos dessa gerência, não é? Pela positiva, porque no fundo é uma gerência que nos é útil. Vai-nos resolver um problema que a todos nós beneficia. Nestas perspectivas eu sou otimista, acredito. E também acredito que esta agenda, este consenso havido, certamente que vai prevalecer na próxima quarta-feira. Porquê que digo que vai prevalecer? Porque eu acho que se as 2 equipas chegaram a um consenso, é porque as lideranças já deram luzes verdes para isso. Por aquilo que nós conhecemos da disciplina partidária dos partidos em Moçambique, creio muito pouco que aquele consenso tenha sido produto só das 2 delegações. Eu acho que aquele consenso foi com consultas. E tendo sido com consultas, eu acho que é uma questão só de praxe. As 2 equipas precisaram de tempo para se organizarem, cada uma ao seu nível, mas eu creio que quarta-feira se irá reconfirmar este consenso. Esperemos. Eu sou otimista. Mas acho que um gesto que também seria bom neste momento é que ambas as partes, e já dizia isto na semana passada, fizessem um anúncio público ao país sobre um cessar-de-fogo em relação ao que vivemos hoje. Esta é a tal questão que eu lhe colocar já a seguir. Se justifica-se esse recrudescer dos ataques no centro e norte do país, quando já está-se bastante avançado, digamos assim, portanto, para se alcançar. Infelizmente é aquilo que dizia o Egídio na semana passada, que normalmente no meio de um conflito há a tendência de ambas as partes quererem agudizar o conflito para conseguirem concessões na mesa de negociações. Mas eu gostaria de apelar às 2 partes, que aproveitem este bom gesto de consenso havido e que façam uma declaração pública de cessar-fogo. O comandante em chefe devia ser o primeiro, tendo em conta que é a ele que nós devemos pedir a paz, devemos pedir a segurança, a tranquilidade pública. Ele que desse o primeiro passo, em que anunciasse publicamente que as Forças Armadas de Defesa iriam parar com qualquer atividade militar que visasse atingir a RENAMO. E na expectativa de que em 24 horas a RENAMO também fizesse o mesmo pronunciamento. Eu acho que este seria o melhor presente aos moçambicanos nesta fase, porque enquanto aguardamos até a quarta-feira, são vidas humanas que estão-se a perder, são infraestruturas que estão-se a destruir. Quer dizer, será que é isto que nós queremos? Então eu acho que devíamos pôr a mão à consciência, sem buscarmos culpados, mas buscarmos que os 2 tomassem esta decisão. Ismael Moussa, que opinião é que tem relativamente a este debate, a esta discussão ser mais inclusiva, portanto, estendermos, portanto, para todas as bancadas que compõem, por exemplo, a Assembleia da República? Pessoalmente não tenho nada contra, mas a experiência mostra que nem sempre isto é fácil, tendo em conta que este conflito vem já desde há uma série de problemas a nível de Roma que não ficaram devidamente esclarecidos. E então não vai ser tão fácil meter uma força política que não seja militarizada no meio disto. Seria bom, até como forma de desempate. Mas isto também seria bom se nós tivéssemos mais do que uma força desmilitarizada no Parlamento, que permitisse que cada um tivesse confiança na outra força. O que acontece é que eu não sei se uma terceira força no Parlamento reúne confianças de que lado.
Este é que é o grande dilema, para poder fazer parte de forma qualitativa. Mas nada impede. Eu acho que seria bom se pudesse fazer parte e, inclusive, até que a sociedade civil fosse alargada. Eu estou otimista num aspecto. Eu acho que esta primeira ronda vai ser ao nível dos dois, o encontro do chefe de Estado e do líder da oposição, mas eu acredito que logo a seguir vai ser necessário envolver outros atores, particularmente os mediadores, que podem ser nacionais ou estrangeiros. Se pudesse envolver o Santigídio, um e outro país africano, não é? Eu acho que seria saudável. Por que é que defende essa tese? Por causa das desconfianças que existem, que nós, quer queiramos, quer não, as desconfianças ainda são altas. Depois daquele fenómeno da beira, quer dizer, criou-se algumas desconfianças. E depois, se nós analisarmos todo este processo dos 20 anos, houve aqui, digamos, uma altura de uma certa calmia, que foram 20 anos de paz, mas depois, os anos posteriores, criaram aqui desconfianças que eu acho que não vão ser tão fáceis. E para o bem da estabilidade, eu acho que se na fase seguinte o Presidente Nyusi e o Presidente Dhlakama chegarem a um consenso de envolver mediadores, de preferência nacionais, mas se não for possível só nacionais, pode-se envolver o Vaticano, pode-se envolver, por exemplo, a África do Sul ou o Botsuana. O Botsuana tem tido já teve no passado uma experiência interessantíssima no caso dos Acordos de Roma, poderia ser um autor relevante para isto e acho que também reúne uma certa confiança a nível das duas partes, poderia ser autor relevante. Eu acho que aí seria bom também, inclusive até para poder supervisionar, se verificar se houve um cessar-fogo de facto, tudo isto, como um olhar externo, não é? Fora de qualquer suspeita. Eu acho que isso seria bom. Mas, acima de tudo, o que todos os moçambicanos almejam não é somente o acordo de paz, e é isto que é importante que os dois, no dia do diálogo, ou nesta agenda que definiram e nos termos de referência, espero que esteja incluso, ainda não conhecemos, não sabemos qual é a agenda, mas eu creio que o aspecto da reconciliação nacional, de facto, essa é para mim, para garantir uma certa estabilidade do acordo, porque senão é mais um acordo, e nós não queremos mais um acordo, nós queremos um acordo, que seja aquele acordo que fique para gerações futuras analisarem e estudarem, mas que nunca mais voltemos a falar nele. Resolva-se este problema definitivamente. Qual pode ser o papel da sociedade civil a desempenhar nesse caso? Bom, sociedade civil que está muito, muito silenciosa, portanto, perante este conflito que o país vive. É que nós temos que um dia, se calhar, discutirmos a nossa sociedade civil. O que é que ela é de facto? Porque ela reflete aquilo que é a nossa sociedade no geral. É um pouco complicada. A nossa sociedade, no geral, tem uma série de fraquezas. E a sociedade civil acaba refletindo todas essas fraquezas ou parte delas. O mesmo acontece, por exemplo, com a classe média. E já eu dizia num debate anterior que uma das causas do fracasso de muitas revoluções ou alternâncias em África é exatamente a ausência de sociedades de classes médias. Grande parte dos países africanos, com exceção da África do Sul, não tem uma classe média, tem uma classe-Estado. Que são pessoas que trabalharam para o Estado, de uma ou de outra forma beneficiaram-se do Estado e depois viraram empresários e tornaram-se a classe média. Quer seja médicos, quer seja advogados, no geral. É uma classe média que tem uma ligação com o Estado, é uma classe-Estado. E estas amarras não ajudam. Acaba havendo sempre este receio, por exemplo, para se discutir sobre a paz. É um pouco difícil na nossa classe média, em alguns momentos, uma parte dela distanciar-se do partido do poder e a outra parte até aparentemente pode estar mais posicionada para o lado da RENAMO, mas acaba não conseguindo fazer um trabalho. Mas hoje existem algumas organizações que eu acho bastante positivas, não é? Na nossa sociedade civil, que podem servir de um pontapé de saída. Mas eu acho que ainda alguma coisa falta na nossa sociedade civil. Mas sente que há espaço, querendo, portanto, para a sociedade civil? Eu creio que sim, ser mais interventiva, mas os próprios atores da sociedade civil teriam que ser um pouco mais ativos e lutarem por serem mais imparciais. Por exemplo, com esta expectativa que normalmente ocorre, que muitas vezes a sociedade civil, as pessoas da sociedade civil depois aparecem nos cenários políticos, esta promiscuidade acaba não ajudando muito. Então eu acho que estas balizas às vezes não são úteis. Então há todo um trabalho que tem que ser feito aqui, para garantir que de facto haja confiança. Havendo confiança, eu creio que seria o interlocutor válido, nem teríamos que falar aqui de forças políticas no Parlamento, seria a sociedade civil a mediar este conflito. Mas a partir do momento que a RENAMO, por exemplo, em particular, pede observadores externos, é exatamente porque não tem certa confiança ou total confiança na sociedade civil. O que é mau, mas deve haver motivos para isso. E cabe a todos nós lutarmos para que esta sociedade civil seja mais, digamos, forte, mais consolidada. Eu dizia há pouco que este estudo do CIP tem esta vantagem. Ele demonstra uma certa imparcialidade. Ele acabou vendo os problemas tanto na governação do partido do poder como na governação da oposição. É isto que se espera de uma sociedade civil. Tem esta capacidade de se despir de todas as tendências e bater em todos e elogiar a todos, se necessário. Eu gostava que olhássemos um bocado para a experiência angolana de paz, onde, portanto, o presidente angolano José Eduardo Santos apostou em ceder alguns cargos de direção políticos e até atribuir algum poder económico aos membros da oposição.
portanto, da UNITA e, portanto, outros partidos, de modo a criar essa paz, essa estabilidade e não se voltar, portanto, à guerra. Esta experiência pode ser aplicada em Moçambique? Eu creio que pode ser aplicada e pode ser inovada. Porque, por exemplo, muitas das vezes quando falamos nisso, certas pessoas que vêm de outras sociedades acham isto um pouco estranho. Temos que dividir o poder, ter que partilhar recursos, quer dizer, nem sempre é entendido. Mas às vezes temos que descer um pouco ao nosso contexto. Seria muito difícil um acordo de paz, um acordo de partes, especialmente entre dois beligerantes, em que não houvesse cedências, em que não houvesse ganhos para os dois, em que ninguém devia perder, todos deviam ganhar. E quer queiramos, quer não, a partilha ou do acesso aos recursos é uma das formas. E Angola foi feliz nesse aspecto. A partilha de cargos também é uma das hipóteses. Portanto, nós temos que inventar aquilo que seja bom para nós. E podia ser bom para nós esta experiência. Mas eu acho que, além disto, há um aspecto que, se calhar, cometemos um erro nos últimos anos, mas que podíamos corrigir. Mas já houve um discurso, até um debate sobre isso, e se calhar não foi levado a bom termo, e pode ser levado a bom termo. Era a criação de fundos soberanos, com áreas muito específicas em que nós queiramos investir, por causa dos recursos energéticos que nós temos. Se nós tivéssemos fundos soberanos, por exemplo, para a educação, para a saúde, para infraestruturas, para a agricultura, não é? 3, 4 áreas mais ou menos. Nós poderíamos encontrar uma outra forma de inclusão, porque quando estamos a falar de inclusão, não é só a inclusão da Frelimo e da Renamo. Há toda uma inclusão desta sociedade. O que é que pode fazer com que toda a sociedade se sinta parte? Porque hoje temos que resolver o problema do conflito com a Renamo. Mas quem me garante que amanhã não surja um outro grupo e diga também quero a minha parte? Então como é que nós fazemos algo que se resolve um problema hoje, mas que se evita que no futuro surjam outros grupos a reivindicar a mesma coisa? Nada melhor do que definirmos claramente áreas que a gente saiba que são de inclusão. Por exemplo, se nós com os recursos que temos no gás, agora estamos a passar este momento, mas eu acredito que virão momentos melhores. Temos a descoberta agora de petróleo em Açoro, Búzios, por aí fora. Temos uma série de outros recursos. Nós devíamos definir a criação de fundos soberanos, fundos em que houvesse uma total transparência. Por exemplo, até agora houve uma série de mais-valias pagas pelo recurso energético que nós não sabemos o que é que foi feito. Então, nós podíamos ter fundos soberanos definidos por lei e que nós dissemos, olha, os recursos vão para fundos soberanos para áreas muito específicas, como educação, por exemplo. Porquê? Porque a educação vai permitir inclusão, quer queiramos ou não. Não é imediata, é curto, médio e longo prazo, mas vai permitir inclusão. Temos a questão, por exemplo, da agricultura, que é aquilo que mais gente pode empregar neste país, não é? Diferentemente do gás, de tudo o resto. Então devíamos ter um fundo soberano para isso, que é uma forma de inclusão, para que amanhã os camponeses e outros grupos não se sintam excluídos e peguem armas e também queiram uma fatia da partilha dos recursos. Então elas têm que ser parte deste país. A questão das infraestruturas é outra área que pode empregar muita gente. E sendo a agricultura uma área transversal, uma das áreas bases para a agricultura, para o desenvolvimento da agricultura, são as infraestruturas. Devia ser uma das áreas de aposta. A questão da saúde, idem. 4 áreas. Eu acho isto é que seria a tal inclusão, paralelamente a tudo aquilo que deve-se fazer agora com a Renamo. Por outro lado, também eu acho que uma das coisas que ajudaria muito a Renamo, para além da reivindicação que a Renamo tem em relação a governos provinciais, mas os governos provinciais não vão permitir a Renamo incluir muita gente. O que vai permitir a Renamo incluir muita gente são as autarquias. Eu defendo que uma das saídas airosas para isto seria eleições autárquicas antecipadas na zona centro e norte. Isto permitia que a Renamo pudesse ter muito mais leque de inclusão das pessoas nas autarquias que ganhasse. Porque nós temos que encontrar uma forma de integrar essas pessoas. Essas pessoas não podem continuar acantonadas em Marinho sem uma opção de vida, quer seja para elas, quer seja para os seus filhos. É preciso transmitir alguma segurança para essas pessoas, para que elas possam ser integradas, e isso tem que ser definido neste encontro, como integrar essas pessoas, para que possamos ter um único exército. Nenhum país do mundo pode ter 2 exércitos. Mas nós temos que entender porque é que temos. Então temos que encontrar uma forma negociada, consensual, de resolvermos isto. E estas pessoas poderem fazer parte desta sociedade. Essa vai ser seguramente uma das matérias de discussão neste encontro entre o Presidente da República e o líder da Renamo, que é a questão da desmilitarização. Exato. Pois. Esta é uma questão extremamente importante. Sem violência, sem força, mas por consenso, com ideias muito claras, com garantias muito claras, de que estas pessoas possam, de facto, ser integradas. Porquê? Porque a experiência angolana tem também alguns aspectos que podem pôr em risco estas ideias. Qual é? Semana passada houve aquele atentado aos deputados da UNITA. Exato. Então isto também pode fazer com que a Renamo queira manter as suas forças militares, tendo em conta a experiência que aconteceu em Angola com a desmilitarização da UNITA. Então, é estas cautelas. A qualquer acordo tem que haver seriedade. Em que se a Renamo aceita se desmilitarizar, tenha garantias claras de que não vai ser depois alvo amanhã de um outro partido. E nada melhor, por exemplo, se nós pudermos conseguir um consenso entre Frelimo e Renamo nas negociações, em que se inclua as pessoas da Renamo, não só no Exército, mas também na Polícia e na Segurança. Se nós pudermos ter pessoas da Renamo no CIS e no Ministério do Interior, para além da Defesa, não é? Eu acho que isto daria a Renamo uma certa segurança, em que ela seria parte do processo das forças de coerção.
em que ela não sentiria que poderia ser um dia vítima das forças de coerção, porque ela é parte das forças de coerção. Eu acho que isto tem que ser discutido com muita sinceridade. Este retomar do diálogo, não vamos considerar retomar, este avançar para o diálogo entre as partes, que implicações é que pode ter para a nossa economia, olhando para aquilo que são os últimos tempos, portanto, da economia do nosso país? Bom, aparentemente pode ser complicado porque nós estamos numa fase sem dinheiro, não é? E aparentemente a gente pode dizer, ok, qualquer negociação, qualquer consenso de partilha de recursos, partilha de cargos, tem implicações financeiras, naturalmente que tem. Mas eu prefiro ser um pouco otimista e pensar como é que a gente pode pegar numa fraqueza e transformá-la numa oportunidade. Por exemplo, neste momento deste braço de ferro, uma vez que o acordo de paz, o entendimento entre a Renamo e a Frelimo é uma exigência dos doadores, e uma vez que os parlamentos europeus não aceitam que o seu dinheiro, dos seus contribuintes, seja alocado a um Estado que esteja em guerra, se nós chegarmos a um acordo de paz, eu acho que esta pode ser uma saída, uma força que o Presidente da República pode ter, por exemplo, em pegar no Presidente da Renamo, num eventual acordo que eles tenham, e partirem juntos para Bruxelas, juntos para Washington, e mostrar ao mundo que nós estamos unidos, nós estamos reconciliados connosco mesmos, e nós queremos o apoio da comunidade internacional para nos ajudar a recompormos desta pequena fraqueza que tivemos nesta situação de guerra. Eu acredito que nós poderíamos conseguir, porque era um sinal de confiança, porque o sinal de confiança não estaria a ser traduzido para aqueles países, porque eles vão dar o dinheiro para o Orçamento de Estado. Não somente. Estaria a ser traduzido para os investidores daquele país que esperam por uma estabilidade para investirem neste país. E todos nós ganharíamos com isso. Portanto, é possível encontrar-se, inclusive até se calhar contornar o problema da dívida, através de uma solução bem negociada do processo de paz. Portanto, isto poderia eventualmente credibilizar, portanto, quer a política nacional, quer, portanto, a nossa economia, perante e a confiança internacional. Exato. Se calhar, em vez de esperarmos até janeiro, quem sabe os parceiros da cooperação, o FMI e o Banco Mundial, digam, ok, tendo em conta que vocês deram um sinal claro de que se reconciliaram entre vocês, e há todo um projeto de reconciliação, um trabalho muito claro, e as duas partes estão de mãos dadas, se calhar muito antes podemos ter um desbloqueio desta situação. Estou aqui a especular, mas quem sabe? Tudo depende também dos sinais que nós damos. Há coisas que dependem de nós, há coisas que dependem de terceiros. Que os doadores voltem a dar dinheiro, não depende só deles, depende de nós. Nós temos que transmitir confiança, mas nós temos também que inovar formas diferentes de reforçar esta confiança. Esta confiança não parte só por revelarmos as dívidas e fazermos a tal auditoria que eles querem, tudo isto que eles querem, mas também parte por nós nos reconciliarmos entre nós e mostrarmos claramente do que é que nós queremos, que nós sabemos o que queremos para este país e que estamos de mãos dadas e que vamos caminhar juntos por este país. O que é que o Ismael Moussa tem como esperança que seja este encontro entre o Presidente da República e o líder da Renamo, fora, portanto, a questão da reconciliação entre as partes, mas de modo geral, em termos de resultados, que resultados espera que produza e que possa ter efeitos imediatos, portanto, na vida do cidadão nacional? O primeiro resultado é exatamente a paralisação geral das hostilidades. Que a gente não tenha mais nenhum foco de estabilidade, em que eu possa pegar no carro, posso ir ao Rovuma quando eu quiser e do Rovuma para cá, vice-versa, que não haja nenhum problema. Qualquer pessoa possa sentir que pode investir em qualquer canto deste país, possa percorrer este país a qualquer hora e possa sentir que este país, de facto, é de todos nós. Não haja aqui balizas, não haja fronteiras, não haja entraves em que a gente possa, de facto, a livre circulação de bens e pessoas seja um facto, seja uma realidade. Este é o primeiro presente que eu acho que devia acontecer. Depois disto, é claro que as outras coisas vêm depois, mas em consequência disto, como forma de garantir que isto seja efetivo, é aquilo que eu dizia, é preciso que este acordo defina a reconciliação. A reconciliação pode passar necessariamente por uma emenda pontual à Constituição, em que a gente proponha que o país tenha eleições para governadores, e a Constituição é clara que, havendo esta reforma, esta eleição não seria agora, porque já tivemos eleições, seria posterior, mas neste momento podia haver um acordo político, em que ambas as partes apresentassem nomes consensuais. Não digo que sejam nomes necessariamente da Renamo nem da Frelimo, até podem ser terceiros, mas que ambas as partes concordem e que fossem para as 6 províncias, que estão, digamos, na mira deste desentendimento. Esta poderia ser uma saída. A outra, por exemplo, é uma questão, por exemplo, que o Nelson Mandela fez na altura com o Botelese. Por que é que não podemos fazer uma coisa igual em Moçambique? Mesmo a questão, por exemplo, que discutíamos aqui, que o Gídio Vaz em tempos também sugeriu, por exemplo, a questão de dar um patenteamento decente ao Presidente da Câmara. Ele diz que é general, mas é um general que não é reconhecido pelo Estado moçambicano. Por que não lhe reconhecer este título?
Por que não lhe dar um estatuto dentro do Estado? Além do líder da oposição, quem sabe um estatuto dentro do Estado? Se tivermos que fazer isto para o bem da paz, o que é que nós perdemos com isso? Não é? Então eu acho que temos que começar a refletir um pouco mais. Tem que haver aqui cedências. A questão da despartidarização efetiva do Estado, em que a gente possa ver, por exemplo, a nível do Estado, figuras que nós possamos dizer, ok, esta pessoa, eu sei que ela não é da Frelimo, ela é de um outro partido, mas está ali porque é competente, porque é tecnicamente capaz e pode trazer uma mais-valia. Neste momento, até estrategicamente, seria uma grande vitória, até inclusive para o Presidente da República. Porquê? Porque qualquer fraqueza que acontecesse na governação não seria culpa só dele, seria uma culpa partilhada. E eu às vezes penso que se calhar como político, este é um trunfo que um político não deve perder. Não devia perder em princípio, não é? De partilhar um momento de dificuldade, partilhar as dificuldades. Nós não devemos só pensar em partilhar as benesses, os recursos, não é? Devemos partilhar também as dificuldades. E porquê que não? Ismael Moussa, eu quero agradecer a sua presença aqui, portanto, por estes momentos de análise destes dois temas que trouxemos nesta noite informativa. Nós vamos ficar por aqui, despedimos-nos, marcar um novo encontro amanhã, pontualmente às 9 da noite.